A paz do Senhor a todos vocês, tudo bom? Eu espero sinceramente que sim. Hoje vamos acompanhar o começo da história de Noé, mais precisamente o começo da construção da arca. Então, não esquece de já curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, para quem sabe assim esse vídeo possa abençoar cada vez mais pessoas. Seguir aqui nossa página, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber ainda mais vídeos como esse aqui. Lembrem-se, esses vídeos aqui das novelas da Record são sempre com foco nos versículos da Bíblia. Por quê? Porque as novelas da Record são com muita encheção de linguiça. E aqui eu foco nas cenas focadas nos versículos da Bíblia. Qualquer coisa fora disso, a não ser que realmente tenha embasamento e que realmente seja uma coisa que vá fazer alguma diferença na história, eu deixo assim. Do contrário, não. Somente cenas com embasamento nos versículos da Bíblia. Caso você queira acompanhar a novela completa, tem novela completa no streaming, se não me engano, da Record e até nos canais da Record ao redor do mundo no YouTube. Tem cenas mais completas e cenas com uma encheção de linguiça, ou seja, com as histórias a mais que não tem na Bíblia. Agora, se você não se incomodar, então, será muito bem-vindo aqui acompanhar a história através do meu canal, como eu já disse, com foco nos versículos bíblicos. A cada cena, eu li os versículos bíblicos que são equivalentes àquela parte da história. Amém? Então, vamos continuar. Noé. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Achei muito errado, muito nada a ver terem colocado na novela que o Noé é muito novinho, quando na verdade a história dele começa a ser contada quando ele tinha 600 anos, de ele ter sido espancado só porque ele era o cara do bem, o certo, que não se corrompia, que não fazia as coisas erradas. Achei muito nada a ver isso, mas enfim, né, licença parte que é isso aqui, né. Mas a história dele começa da seguinte forma: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e aparentemente foi por causa disso que ele apanhou dos caras errados da cidade. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos sem canja fé. A gente não chegou nessa parte dele gerar os 3 filhos porque ainda vai casar, mas eu não vou colocar a parte do casamento porque isso não mostra na Bíblia. A gente vai pular justamente para a parte que ele gerou os 3 filhos, o sem o canja fé. Então, vamos continuar aqui. Mas antes vem a parte que Deus vai mostrar que está completamente descontente com a terra e que ele resolveu dar cabo de toda a vida, animais, humanos e plantas. E vai ser aqui que Deus vai incumbir Noé de construir a arca. Vamos ver agora o restante. Todos os seres humanos estão corrompidos. Terei que dar um fim neles, juntamente com a terra, porque está cheia de violência. Mas você dará continuidade à humanidade. Não vou nem ficar comentando porque esse trecho aqui na Bíblia é um pouco mais comprido, então vamos direto ao versículo equivalente. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Pois é, e a Bíblia fala que o fato de Deus ter se arrependido doeu muito no coração de Deus, só que diferente do nós humanos, né, que a gente erra e a gente não consegue voltar atrás. Se Deus se arrependeu de ter feito, quer dizer que ele não poderia voltar atrás, ou seja, mesmo estando arrependido, ele não poderia deixar de destruir a raça humana mesmo com arrependimento. Então, ele achou graça em Noé e através de Noé ele achou uma maneira de, apesar de destruir a vida na face da terra, ainda assim dar continuidade à sua criação, porque Noé era o único homem justo, o único homem que servia a Deus no meio de todos aqueles povos que não serviam a Deus e que seguiam seus próprios caminhos, suas próprias vontades. E se os tempos de Noé fossem como os tempos de hoje, quer dizer, não que não seja, né? Os tempos de hoje são ainda piores, mas se Deus também tivesse arrependimento, né? Ainda bem que ele viu Jesus para nos salvar, para nos dar uma chance, porque senão tava todo mundo lascado. Mas como? Como, meu senhor? Construindo uma arca de madeira de gofer, com compartimentos para caber um par de cada animal. Senhor, Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. E
aqui Deus já começou a dar um pouco das medidas do como ele queria. Aliás, do tipo de madeira, né? No início, como ele queria a construção da arca. Vamos ver aqui, segundo os versículos da Bíblia. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Bom, aqui tá falando uma palavra um pouco diferente do que passa na novela, mas vamos ver agora o resto da cena da novela para poder comparar melhor, né, os versículos da Bíblia. Mas sim, só o fato de poder ouvir a voz de Deus naquela época era uma grande honra. E hoje em dia é um verdadeiro milagre. Não que a gente não possa ouvir, né? Deus fala através de profetas, através da própria palavra, através de sonhos, através de pessoas. Às vezes ele manda pessoas desconhecidas ou conhecidas no meio da rua ou na igreja, no meio da família. Ele sempre avisa. Sempre. Praticamente não é de fato mais como antigamente, onde ele falava diretamente do céu, como aconteceu com Noé, como acontecia literalmente com Adão e Eva, com Caim e Abel, com Abraão. A gente não tem mais como é que posso dizer? Essa honra, né? A humanidade fez por onde perder isso, infelizmente. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você, eu vou fazer uma aliança. Entre na barca e leve com você sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Você vai usar betume para tapar todos os buracos. Preste atenção nas medidas da arca. Eu não coloquei essa cena porque, como eu disse, não está na Bíblia. Porém, eu vou deixar apenas descrito uma coisa aqui pra vocês. Na novela, quando o senhor dá essa ordem para que ele construa a arca para poder entrar com a esposa dele, os filhos e os noras, aqui na novela ele fala: mas senhor, não sou nem casado. Porém, eu não deixei essa parte, porque como eu falei, essa parte não existe na Bíblia. Como eu falei, a história de Noé, quando ela começa a ser contada, ele já tinha esposa, filhos, e os filhos também já tinham mulheres. Então eu fiz questão de cortar essa parte porque essa parte não tem na Bíblia. Porém, a partir daqui, vamos daqui a pouco ver Noé já casado e posteriormente com filhos e também com noras. E agora vamos ver o Senhor dando mais instruções para ele de como o Senhor queria que Noé e futuramente, aliás, já de início, Noé, sua esposa, filhos e noras construíssem a arca. Mas na verdade a ordem era mais para Noé. Eles poderiam ou não ajudar, mas quem iria construir mesmo a tarefa era para Noé. Tanto é que Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca. Não são palavras da minha boca. Isso aqui inclusive está na Bíblia, ok? Foram todos os dias de Metusalém, 970 anos, e morreu. Como essa cena aqui no comecinho está no versículo da Bíblia, eu vou ler o primeiro versículo e depois eu vou ler o restante, já que eu não encontrei a cena em questão onde Deus passa todos os moldes, né, pro Noé construir a arca. Então vamos lá. Capítulo 5. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, no caso, o Noé. E depois de Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, se bem que esses filhos e filhas não são mostrados na novela. É como se ele fosse filho único, né? Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E agora vamos ver todo o resto das instruções que Deus deu para que Noé construísse a arca. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento e 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, vamos continuar a vida agora. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos continuar aqui agora acompanhando as cenas. Bom, não vai mais ter muito
falando sobre a maneira como Deus queria que Noé construísse a arca, porque já foi falado. Então, como as cenas não vão realmente aparecer aqui, eu vou acompanhando as cenas enquanto eu vou dando aqui o versículo apenas, ok? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E agora, como a gente já vê na novela, de fato, ele não só está casado com a mulher dele. Eu não fiquei colocando detalhes e pormenores dessa relação, porque não é necessidade, porque, afinal de contas, aqui o versículo vai direto ao ponto. Então, também nós vamos direto ao ponto nessa edição aqui. Então, aqui Noé já está casado, já tem filhos, e seus filhos também já estão casados. Levando em consideração que quando Noé gerou Sem, Cã e Jafé, já tinha parte de 600 anos. Então, aqui ele provavelmente já tinha os seus 630, 40, 50, 60, 70, enfim. Tava quase beirando 700 anos, né? Porque, afinal de contas, quando ele entrou na arca, já tinha mais de 600 anos. Afinal de contas, ele levou 120 anos construindo a arca. E diferente de como é hoje em dia, naquela época, os homens e mulheres viviam mais. Pelo menos os homens e mulheres que ficavam demais. Viviam no máximo até 120 anos. Como Noé não estava andando com as pessoas naquela época, então ele viveu mais de 600 anos, né, no caso. 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos no caso. É uma longevidade tanto, hein? E Noé fez a arca exatamente da maneira que eu o instruí. Foi. Ai, alguma madeira ainda pra pregar? Não, Jafé. Eu tô pra saber tu em alguma fresta? Também não, Cã. Isso quer dizer... Sim, na novela, Noé já terminou a arca. Mas nós ainda não terminamos a leitura dos versículos, então vamos continuar aqui. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Daqui a pouco a gente vai ler o restante, agora vamos ver um pouquinho mais das cenas, porque essa parte aqui, antes da parte da final da construção da arca, ainda não terminou. Então, vamos ver mais algumas cenas, porque o próximo, apesar de ter bastante relação com histórias que vão ser na cidade, com as histórias em relação aos filhos de Noé, o próprio Noé, ainda vai faltar um pouquinho para poder chegar na arca, porém nós vamos pular depois diretamente para a entrada na arca, porque a gente não precisa passar por enrolação de linguiça aqui. A gente vai direto ao ponto. E terminamos. Essa etapa? Sim, terminamos, Sam. Terminamos! Terminamos! Graças a Deus! Terminamos. Muito bem, meu filho. Muito bem. Terminamos. E agora, a leitura dos últimos versículos, que vai justamente combinar com as últimas falas de Noé nessa parte aqui, porque a próxima será agora a queda. Queda não, né? A queda da chuva. O dilúvio, no caso, que vai começar. Então, vamos ver os últimos versículos aqui. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Ou seja, a ti, ou seja, a sua família, também para os animais. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E agora vamos ver a cena final dessa partezinha aqui. E então encerrar e esperar pelo próximo vídeo. O começo do dilúvio. O fim da humanidade como era conhecida antes. E o recomeço da humanidade, nova vida, um novo recomeço, através da família de Noé. Filhos que Noé teria e os filhos dos filhos, que também, e os filhos dos filhos de Noé que também viriam a nascer. Mas lembre-se, ainda há muito por fazer. Precisamos terminar de carregar os mantimentos para a nossa subsistência. E dos animais. E ainda nem começamos a reunir um casal de cada espécie pra colocar na arca. Isso vai ser complicado, meu irmão. Deus vai ajudar, como tem feito até hoje. Senhor Deus, te agradecemos por este alimento.
E aqui chegamos à última parte desse vídeo, antes que os animais entrem na arca e antes que o dilúvio comece. E essa será o começo do próximo vídeo. Os animais vão entrar na arca, tanto as aves quanto os animais terrestres, e a chuva vai começar. Provavelmente será um vídeo dividido em duas partes, porque tem uma parte mais dos animais entrando na arca e outra parte da chuva. Não sei, vamos ver como é que vai ficar a edição. Mas, lembrando que eu não vou colocar aquelas partes de extensão de linguiça, como eu chamo, que são as histórias. As extensões de linguiça, as histórias necessárias que estão nessa novela, mas não estão na Bíblia. Então eu vou pular direto para a parte dos animais, em que Deus anuncia: vou fazer chover. O céu começa a enegrecer, fica bem escuro, e os animais vão entrando aos poucos na arca. Primeiro as aves, depois os animais terrestres. Então, espero contar com a presença de vocês no próximo vídeo. Esse aqui foi a última parte do vídeo. Não vou mais deixar mais nada desse vídeo, porque esse vídeo já ficou bem compridinho, né? Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aqui esses cortes da Bíblia, na novela Gênesis, focados nos versículos bíblicos, porque, como eu falei, eu gosto de uma coisa assim mais direto ao ponto. Eu sei que tem gente que às vezes não gosta desse tipo de vídeo, com comentários no meio, só que como eu sempre falei aqui nos vídeos, só posso fazer assim porque esses vídeos têm direitos autorais, precisa ser com edição, porque senão o YouTube não aceita os meus vídeos são barrados. Então, se vocês quiserem acompanhar essa novela na íntegra, sem os cortes, sem comentários de outras pessoas, vocês podem ir nos canais da Record, no YouTube e outras plataformas que a Record tem, outras suas bases, né, por aí fora, outras redes sociais. Não necessariamente no Instagram, mas eu diria que no YouTube, outras redes de vídeos, no Facebook talvez, onde vocês possam encontrar esses vídeos com as histórias completas. Aqui no meu canal serão esses cortes porque são com foco nos versículos da Bíblia. Inclusive vou trazer todas as novelas que a Record lançar, mesmo que possam ser de histórias repetidas, como uma história do rei Davi, do José e por aí vai. Porque eu já falei, serão sempre com foco nos versículos da Bíblia. Porque é melhor uma coisa sem enrolação, direto ao ponto, como a própria Bíblia faz, na verdade. Então, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Se você estiver gostando, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo o que você está achando, inscrever-se aqui no canal, seguir nossa página e ativar os sininhos para receber mais vídeos como esse, porque se as notificações ativadas, as plataformas não mandam esses vídeos para vocês, amém? Muito obrigada por vocês estarem assistindo esses vídeos aqui comigo, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, no caso, o começo do dilúvio, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!